Me fizeram uma pergunta e até eu fiquei parado pensando um instante, e a pergunta mostra, às vezes, a dúvida das pessoas com relação a certos temas. Tipo, me perguntaram que o filho queria ser cientista e o que era ser cientista, como ser cientista. O que é ser cientista? O que é ciência? Como ser cientista? O que significa ser cientista? Eu participei de um podcast certa vez sobre divulgação científica e tinham feito a seguinte pergunta: se só cientistas poderiam fazer divulgação científica? E o Peru disse que não, o Luiz Melo disse que não, e eu disse que sim. Somente cientistas fazem divulgação científica, mas faltou um pequeno conceito. Eu tentei explicar, mas eu não sei se ficou muito claro durante lá. Todos nós somos cientistas de alguma forma. Todos nós somos cientistas. Todos nós fazemos pesquisa. Todos nós descobrimos alguma coisa interessante e procuramos entender aquilo e transformá-lo em conhecimento, nem que seja para nós mesmos. Toda essa curiosidade, essa vontade de querer aprender, isso faz de você um cientista. Toda aquela... simplesmente você andar pelo chão e olhar uma pedra mais brilhante, e pegá-la na mão e olhá-la e perguntar por que ela é mais brilhante do que as outras que estão ali, isso é ser cientista. Quando você vai andando e vê num galho de árvore uma lagarta mais estilizada, aquelas peludas, tudo, que na verdade nem é pelo, mas enfim, e você se pergunta, que bicho é aquele? Isso vai ser cientista. O cientista é aquele que baseia-se numa pergunta com duas palavras. Por quê? Por que das coisas? Porque o céu brilha, porque o céu é azul, porque a água é molhada, porque as coisas são o que são. Isso é ser cientista. Então, para você que pergunta, tipo, o que fazer para o seu filho quer ser cientista, e muitos de nós, entendo, até meus próprios pais não eram cientistas, e o que os pais podem fazer? Na minha visão, se você estimula a curiosidade do seu filho, se você faz com que ele questione sempre, que você tenta responder as perguntas dele, e nem sempre é fácil responder perguntas de crianças, principalmente quando são mais pequenas, bem pequenas, e fazem perguntas tipo bem desconcertantes, às vezes pega os pais no contrapé e eles não sabem responder. Não tenha medo de dizer para o seu filho, eu não sei. O eu não sei faz com que nós tenhamos maior garra para descobrir mais, ter mais curiosidade, querer descobrir mais. Então, pesquisa junto com ele. Você quiser que o seu filho seja cientista, pesquise junto com ele, seja cientista dele. A maior dádiva que os pais podem ter é ser os heróis de seus próprios filhos. E por que não o principal professor deles, o principal mentor deles? Estimule isso no seu filho. Mesmo que você não queira que ele seja cientista, não tire isso dele. Não tire essa curiosidade dele. Tipo, porque no final das contas você vai se frustrar e vai frustrar ele também. Vai se frustrar porque você vai esperar que o seu filho seja uma criança contente, que você está em um adulto realizado, e o que você pode estar produzindo é um adulto frustrado. Ser cientista, ainda mais no Brasil, eu sei que não é fácil. O salário não é lá essas coisas, tem que ficar penando por verba pública, o trabalho não é reconhecido e o brasileiro odeia a ciência. É como o trabalho de um professor. É um trabalho que precisa ser feito e precisa sempre de alguns abnegados que queiram pesquisar mais, mesmo com todas as dificuldades que há no Brasil. Mas ninguém disse que você tem que ser pesquisador e cientista aqui no Brasil. Estude e vá para um lugar sério que respeite ciência. Pô, mas eu vou abandonar o país? Então você vai ter que ter consciência dos percalços que terá aqui. Mas isso é o futuro. Vamos falar do presente. O seu filho querendo ser cientista,
Simplesmente fazer perguntas e estudar é o suficiente? Sim, é. Basta isso. E já é muita coisa. Toda essa visão, todos nós que trabalhamos com ciência, ou que já trabalhamos com ciência, que já fizemos pesquisa, ou a cada dia que se descobre coisas novas, passa sempre pela curiosidade que nós tínhamos quando criança. Isso foi escalando, nós não perdemos esse brilho nos olhos ao descobrir uma coisa nova. Quando você simplesmente não sabe alguma coisa e você passa a saber, e, tipo, eu consigo saber disso agora. Como uma criança que não está alfabetizada ainda e não consegue ler e escrever, e finalmente ela escreve o próprio nomezinho dela. Essa diversidade de sentimentos que tem quando você descobre algo novo, aquela excitação, aquela satisfação de você ter descoberto, você ter feito uma nova porta, você ter construído um novo portal para um novo saber, feito para que você possa avançar um pouquinho mais e aparecer mais dúvidas. É claro, sempre aparecem mais dúvidas. Ciência não tem resposta definitiva para todas as coisas e nem é o seu interesse ter. O seu interesse é descobrir cada vez mais, pois sempre há mais para ser descoberto. Porque se a ciência tivesse todas as respostas, ela seria a religião. Ou ela não teria respostas, mas diria que sim, você teria que aceitar. Nós temos fatos e fatos ajudam a construir ciência. Mas devemos ter em conta que um conjunto de fatos não faz ciência. É como uma casa. Um conjunto de fatos está para a ciência, como um conjunto de tijolos está para uma casa, onde simplesmente alugando e ajeitando eu tenho algo novo. Mas um conjunto de fatos, assim como um conjunto de tijolos, não faz uma ciência ou não faz uma casa. É sempre um punhado de informação que pode ser até inútil. A utilidade nós é que damos, nós é que descobrimos, nós que inventamos, nós que desbravamos. Então, aquele fato que você até descobriu e pode até não servir para nada naquele momento, pode servir para alguma coisa. Ou pensa assim, não importa se ele vai servir ou não, é sempre legal aprender mais, porque daqui a pouco você estará ensinando a outras pessoas. E o melhor de tudo é transformar aquele conhecimento em algo fascinante para os outros também, de forma com que eles se interessem, de forma com que eles pesquisem, da forma com que eles estudem, da forma com que eles desbravem, da forma que eles se transformem em cientistas também. Esse é André, do seu ceticismo.net, e somos todos cientistas.